Bom, então, nessa aula, eu queria fazer a devolutiva. Queria ver com vocês se vocês têm alguma questão específica que vocês querem tirar dúvida. Se não tiver, nós vamos passar aí para o nosso contrato. Eu não sei se vocês viram que eu já postei a aula, que é o contrato de empreitada. Inclusive, já olhei todos os artigos do Fórum 1 e nenhum foi escolhido. Os artigos que eu gostei, cheguei a me interessar, do Fórum 1, que eu falei que ia escolher 2 para quem quisesse escrever comigo um artigo para publicação, aí eu olhei, estou com eles aqui na minha frente. Os que eu escolhi que adequava com os requisitos que eu pedi para encaixar no meu texto, todos têm plágio. Então, foram feitas cópias de texto sem referência, sem recurso, sem nada. Então, no caso desse período, eu não consegui escolher nenhum artigo. Bom, questão da aula. Tem alguma específica que vocês queriam olhar da prova? Tem, gente, ou não? Não? Então, vou passar para a aula, pode ser? Beleza? Então, tá. Pessoal, nós vamos estar entrando, então, no contrato de empreitada. Eu sempre vou pedir para vocês para assistirem a videoaula, tá? Principalmente o João Bosco, que está atrasado. João Bosco, assista minhas videoaulas, tá? Porque a matéria, ela vai acumulando, tá? Então, por exemplo, quando nós vamos estudar responsabilidade civil, vocês têm que conhecer os contratos anteriores para entender responsabilidade civil. Então, você assista a videoaula 1, a 2 e a 3, tá bom? Bom, Professora, Oi. antes da senhora começar aí, o que foi essa questão do artigo que a senhora falou que estava no fórum? Eu não entendi. Não, é porque o Fórum 1 era sobre o Covid-19, certo? Aí, no Fórum 1, deixa eu só pegar aqui o trabalho de vocês. Aquele comentário do fórum que a senhora está falando? Porque é assim. Deixa eu ver se eu acho aqui o de vocês. Uhum. Aqui, achei. Eu postei lá no Fórum 1 sobre o Covid-19, certo? Certo. Aí, era para vocês, quem fizesse já ia ganhar ponto. Então, todo mundo fez, beleza. Só que eu estou escrevendo um artigo sobre o caso Covid-19 para publicar em revista. E aí, eu pedi para quem tivesse interesse, eu até dei um prazo aqui até dia 27 de março, quem quisesse participar, eu coloquei os critérios aqui, era na forma de uma dissertação, e que eu iria escolher os 2 melhores, mas o critério era não haver plágio, cuidado com o português e observar as normas da BNT. E tinha que ser na forma de dissertação. E alguns que eu encontrei aqui que se encaixava com o texto, conforme eu cheguei a selecionar, quando eu fui corrigir, eles ficaram com geral de texto sem referência. Nossa, entendi. Não, é porque eu acho que eu não observei esse critério que a senhora estava falando aí, questão de publicação desse artigo, eu não cheguei a observar. Então, não é obrigado, não, gente. Não, sim, eu entendi. Tá? É porque eu realmente não estava sabendo, por isso que eu nem falei. Eu acho que eu não, se tinha que fazer inscrição, se tinha que mandar para você. Não, é só mandar porque ó, foi publicado aqui dia 23 de março. No dia da aula de vocês, eu publiquei no fórum. Coloquei aqui, ó, todas as reflexões vão ser avaliadas com meio ponto. Só que quem quisesse participar, eu iria escolher 2 textos, mas eu pedi esses critérios para amarrar com o meu texto. Inclusive, a intenção é publicar num livro agora. Sim, entendi. Aí não consegui encontrar nenhum texto aqui que enquadrava no meu, conforme o requisito que eu pedi aqui. E os que eu gostei, que eu peguei, tinha frases inteiras copiadas sem referência.
Eu não vou nem citar nome, que é melhor nem citar nome. Mas vamos lá. Mas depois vocês olham aí direitinho, que eu vou estar postando agora, depois da aula, essa observação, tá? Certo. Contrato de empreitada. Contrato de empreitada, ele está regulamentado nos artigos 610 até o 626 do Código Civil. Não confundam contrato de empreitada com contrato de prestação de serviços. Na prestação de serviços, eu tenho apenas uma obrigação de fazer, ou seja, eu contrato o serviço de uma pessoa, é também uma modalidade de locação. A empreitada também é uma modalidade de locação, mas eu contrato a... Tem um aqui querendo entrar. Mas na empreitada, eu contrato a obra da pessoa. Essa é a diferença. E aí eu peço atenção para vocês em alguns artigos, que inclusive eu cito lá no... Minha filha apareceu que pensei que era o Ghost. Ah, misericórdia. Bom, tem uns artigos que eu quero que vocês tenham atenção. O primeiro artigo é o 610. O artigo 610 do Código Civil, ele vai falar das modalidades de contratos de empreitada. Existem dois tipos de empreitada. A empreitada, ela pode ser de lavor, que eu contrato a pessoa apenas para construir a obra, e a empreitada pode ser mista, que eu contrato para a pessoa construir a obra e também me entregar os materiais. Então, vou repetir. Existem dois tipos de empreitada. A empreitada de lavor, eu contrato a pessoa apenas para construir a obra. Veja bem, não confunda com prestação de serviços. Na prestação de serviço, eu contrato o serviço. Na empreitada, eu contrato a obra. Mas essa obra precisa de alguém construir. Então, quando eu contrato o empreiteiro para construção, essa empreitada é de lavor. Está lá no artigo 610. Se eu contrato o empreiteiro para ele construir e me entregar os materiais, ela é chamada de mista. Então, ele vai fazer os dois. Ele vai construir e vai me entregar. Qual é a diferença? Quando ele só constrói, eu tenho apenas uma obrigação de fazer. Quando ela é mista, você já sabe o que significa? Ela é uma obrigação de fazer, que é a construção da obra, e de dar, porque ele vai me dar o material, certo? Bom, nos dois casos, a empreitada é uma obrigação também de resultado. O que é obrigação de resultado? Ela vai ter que me entregar a obra pronta. Por isso que o contrato de empreitada, ele é considerado, a princípio, como execução, como um contrato de execução imediato. Ele não é um contrato como a gente imagina. Logicamente, se eu estou contratando alguém para construir minha casa, ele não vai fazer pirlim, pim, e entregar minha casa do dia para a noite. Ele vai levar aí 6 meses, 7 meses, mas mesmo assim, a empreitada é considerada de execução única, porque como eu contrato a obra, eu não me interesso as etapas da obra, eu quero a obra. Então, aí tem outro detalhe no 610, no artigo 610. Ele vai dizer que não confunda o contrato de empreitada com o do projetista, que é o projeto. Isso está no parágrafo 2º do artigo 610. Então, veja bem, são contratos diferentes, só que eles são coligados. Eles podem ser coligados, ou seja, um depende do outro, eles vêm juntos. Então, por exemplo, vamos pegar na prática, eu quero construir a minha casa. Ora, gente, para eu construir uma casa, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter uma noção onde que eu vou fazer o banheiro, a sala e tal. Esse projeto, necessariamente, ele não é feito pelo empreiteiro. Então, é muito comum eu contratar um arquiteto que vai fazer o projeto, e aí esse projeto é levado para uma construtora, que é a empreita, que vai executar esse projeto. Então, há uma diferença entre o contrato de empreitada e o contrato do arquiteto. Bom seria se quando a gente contratasse a empreitada, já tivesse embutido
a arquitetura, o projeto, que aí você evita problemas, né? Mas um dos maiores problemas que tem em construção é exatamente isso. O dono da obra, ele contrata um arquiteto que faz o desenho como que vai ser, e esse arquiteto vai em cima do empreiteiro para construir. E muitas vezes começa a ter divergência, porque o arquiteto quer que faça de uma forma, o empreiteiro fala, olha, desse jeito não vai dar certo. Só que aí fica aquele conflito, aí vem um outro problema mais grave ainda. Tem um artigo específico, que é o artigo, salvo engano, é o 623. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, 621. Cuidado com esse artigo que ele vai reforçar o que eu estou falando. O tanto que isso é sério. Quando começa a ter essa briga entre o empreiteiro e o arquiteto, o 621 tentou proteger essa questão de direitos autorais. Ora, eu só vou construir porque tem um projeto que vai falar onde vai ser o encanamento, onde vai ser o telhado, como que tem que ser feito o alicerce. Portanto, o empreiteiro ele não pode mudar o projeto. Isso aí é o projeto do arquiteto, ele é um direito autoral. Então, o empreiteiro não tem a liberdade de ir lá e falar, não, isso aqui não vai dar certo, ele vai e muda o projeto. Se ele fizer isso, ele responde por perdas e danos. Por isso que eu estou falando para assistir às aulas todas, porque quando a gente for lá na responsabilidade civil, que a gente vai falar de dano material, dano moral, aqui fala um pouquinho de CDC, a gente vai entender como que funcionaria esses perdas e danos. Nós vamos voltar aqui nesse negócio aqui. Então, por exemplo, ele pode responder por dano material e também por dano moral. Mesmo que não acarrete, a princípio, a grosso modo, um prejuízo à construção, mas ele pode causar um prejuízo à unidade estética, que é, enfim, o que o arquiteto acaba fazendo. Então, tem duas exceções aí que o empreiteiro pode mudar o projeto sem anuência do projetista, sem que isso ele responda por perdas e danos. O primeiro caso é se for por motivo de ordem técnica superveniente, ou seja, o empreiteiro tem que provar que se ele continuasse com aquele projeto, haveria uma onerosidade excessiva e aquele projeto seria inconveniente para aquela realidade da construção. Por exemplo, o arquiteto insiste em construir numa determinada região, num determinado local, que por questões geológicas não pode. Por exemplo, reserva de água, ali tem uma mina d'água, e o engenheiro vê que não tem como construir, então ele teria como mudar esse projeto, por exemplo, do alicerce, sem que isso ele responda por perdas e danos. Mas a prova é do engenheiro. Outra situação que o engenheiro poderia mudar esse projeto é se ele fizer alterações de pouca monta, mas preservando a unidade estética. Então, por exemplo, ele muda um portal, ele muda no canto do piso, ele muda a forma como ele vai quebrar aquele piso, mas desde que ele preserve a unidade estética. Agora, o código não fala o que é unidade estética, né, gente? Tem gente que é mais... Eu conheço pessoas que Deus me livre. Ela vai olhar na parede, ela conta até o X que está rachado. E já conheço gente que, se a unidade está mantida, tudo bem. Então, o código não fala o que é essa unidade estética. Então, tem que tomar cuidado. O arquiteto ideal, para a gente não ter dor de cabeça, é que fosse tudo a mesma empresa. Era o ideal, mas o código já faz essa ressalva exatamente por isso. Bom, eu vou falar agora do artigo 611. Vou pegar aqui nos artigos, trabalhar em cima deles, que fica melhor. 611, ele vai falar da empreitada mista. Já falando lá o que a gente disse, empreitada mista, então, ele continua 610, que é quando eu contrato um empreiteiro para me entregar a obra e os materiais que ele vai entregar na obra. Por que ele está falando disso aqui? No 611, ele vai dizer que quando a empreitada é mista, a entrega da obra corre por conta do empreiteiro quanto ao seu risco. Se houver qualquer risco quanto a essa obra, até a entrega dela, ela é de responsabilidade do empreiteiro. Então,
e a contento de quem encomendou. Aí você tem aqui, basicamente, a doutrina trabalha com dois sujeitos, e é o que a gente usa também aqui no código. Quando vocês forem ler o código, vocês vão se deparar com isso, que é o dono da obra e é o empreiteiro. Só que uma observação, quem administra não é necessariamente nem o dono da obra, nem o empreiteiro. Ele pode contratar outra pessoa para administrar. Por exemplo, o arquiteto, tá? Então, não confunda. Quando na contratação da empreita, eu trabalho com dois sujeitos, que é quem? O dono da obra e o empreiteiro, que seria a construtora. Bom, então, no 611, quando a empreitada é mista, até a entrega da obra, o risco dela corre por conta do empreiteiro, a contento de quem a encomendou. Então, se eu virei para o cara e falei assim, quanto é que você me cobra para construir minha casa? Eu não quero ter dor de cabeça com nada. Tudo é por sua conta. Aí o cara fala, não, eu vou construir aqui para você por 200 mil. Beleza. Então, eu não quero gastar, eu não quero saber quanto que é uma tomada. Ele, tudo bem, eu entrego o projeto para ele, lógico. A minha prova, já que estamos falando de direito, né, gente? Como é que eu provo que eu queria que o cara construísse de uma determinada forma? Ora, primeiro projeto. O projeto é o que vai me proteger e também é o empreiteiro, lógico, de como é que eu queria essa construção. Segunda prova que eu tenho que ter, memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Todos os materiais que eu combinei que ele iria usar. Se eu peço para ele usar um piso X, ele não pode me vir com o piso Y. Se ele me cobrou 200 mil reais, tá? Então, se ele me cobrou esse valor e chegou no dia da entrega, eu simplesmente comparar com o memorial descritivo dos materiais e ver que ele está me entregando não é condizente com o que a gente combinou, que está no documento e está também no projeto, eu simplesmente me recuso a receber. E aí a mora é dele. Quando eu, dona da obra, recuso a receber, quem vai pagando juros por correção por atraso é ele, e não sou eu. Porque se a empreitada é mista, ele que vai ter que provar que ele agiu conforme o plano contratado. Quando fala plano, entenda-se projeto e memorial descritivo dos materiais. Bom, 612 vai falar de lavor. A empreitada de lavor já é o contrário. Então, enquanto a 611, até a entrega da obra, o risco corre por conta do empreiteiro, no 612, que é de lavor, até a entrega da obra, o risco corre por conta de quem? Do dono. É o contrário. Só tem um detalhe. Mesmo sendo responsabilidade do dono, e mesmo que o dono não deu causa, e nem o empreiteiro teve culpa, se essa obra vier a se perder, ou seja, mesmo sendo risco do dono da obra até a entrega, mas se essa obra vier a perecer antes da entrega e não houve culpa nem do dono e nem do empreiteiro, o empreiteiro perde direito à remuneração, a menos que ele prove que essa perda da obra se deu pelos materiais que eram ruins. Veja bem, vamos repetir. Esse caso aqui, 612, estou falando de qual empreitada? De lavor. Então, se é de lavor, quem é que está entregando os materiais? O dono. Por isso que a única defesa que o empreiteiro tem aqui, para ele receber a remuneração dele, é ele provar que essa perda da coisa, ou perecimento, ou perda da obra, se deu por defeito dos materiais e ainda, não é só provar defeito, não, é que ele reclamou para o dono a tempo e o dono não fez nada. Então, gente, aí você tem inversão do ônus da prova. São duas situações que o empreiteiro tem que provar. Primeiro, professor, que o problema é do material. Segundo, que ele avisou ao dono e o dono não fez nada. Fala, Diego. Interrompendo, aqui no livro do Stolz também fala se caso o empreiteiro deixar
o material exposto, por exemplo, o material que não deveria ser exposto, se deixasse ele exposto, também acarretaria culpa do empreiteiro, se fosse o dano causado por esse material. Exatamente. Então, a doutrina acrescenta mais essa situação, porque aí vai entrar nas questões da administração, né? Em regra, quando eu contrato a empreitada, quem tem a administração da empreita é o empreiteiro. Só que a gente não pode confundir. Então, veja bem, pegando aí o exemplo do Pablo Stolz que o Diego falou. Não vamos confundir tipos de empreitada com lavor e mista com preço de empreitada, que eu vou falar daqui a pouco, que é global e de custo, e com administração. Em regra, independente do preço ser global, de custo, misto ou de lavor, quem administra é empreiteiro. Então, se ele administra, ele é que tem que guardar a coisa com cuidado. Se provar que o ônus da prova, por isso que eu estou falando, lá em responsabilidade civil, a gente vai voltar a falar em ônus da prova. Eu não sei se vocês estão estudando mais ou menos processo civil nesse ponto, mas quando eu falo ônus da prova, é quem tem que provar. Quem tem que provar é o empreiteiro. O ônus da prova é dele. Mesmo que seja o 612, em que quem assume o risco da entrega é o dono da obra até a entrega, é o empreiteiro que tem o ônus de provar que a culpa, que ele não deu causa àquilo ali por conta do material. Certo? Bom, eu vou entrar aqui no artigo 614. Aqui nós estamos começando a falar do preço. Existem dois tipos de forma de eu pagar essa empreitada. Uma é o preço forfeitário, ou preço global, que está lá no artigo 619. E outro é o preço por etapa, que eu vou falar do 614. Vou começar por etapa. Gente, no Código Civil só tem esse artigo falando do preço por etapa, porque ele é regulamentado por uma lei especial, que é a Lei 4.591 de 64. Ela é chamada, essa forma de pagamento, de preço de custo. Segundo o 614, eu vou explicar primeiro e depois vou dar um exemplo. Quando eu contrato a obra por partes, o próprio nome já fala, gente, se ela é por etapa ou se ela é por medida, eu pago conforme for sendo construído. Fez uma parte, paguei, fez outra parte, paguei, fez outra parte. Aí ele diz o seguinte, por etapa, parágrafo 1º, o que foi verificado presume, o que se pagou presume verificado. Peraí, o André está perguntando aqui, professor, ainda tem tempo para eu escrever e te enviar primeiro? Escrever o quê? Eu não sei o que escrever. Escrever o quê, André? Coloca aí, depois a gente vê. Bom, voltando lá. Onde que eu parei? Tá. A empreitada por etapa, então, ela diz o seguinte, o que eu paguei presume verificado. Se eu paguei a empreita, aquela etapa, presumo que eu aceitei. Aí inverti o ônus da prova. Para quem? Para o dono da obra. Aí, se eu paguei uma coisa e falei, nossa, eu paguei errado, meu Deus, eu não vi que ele não colocou o alicerce no lugar onde era, o alicerce não vai dar para eu fazer um sobrado, porque ficou curto, sei lá o quê. Aí azar o meu, porque o ônus da prova é meu, tá? Bom, o que se mediu também presume verificado. E o prazo aí é decadencial, são 30 dias para eu denunciar tanto vícios como defeitos daquilo que ou da obra, para quem era responsável pela fiscalização, né? Porque quem pode ser responsável pode ser o empreiteiro, pode ser o arquiteto, ou eu posso contratar um terceiro para fiscalizar aquela obra. Bom, eu vou dar um exemplo disso aqui, que é o mais comum que a gente imagina. Esse caso que é muito comum em banco, quando a gente faz financiamento, daqueles créditos para construção. Tem gente querendo entrar ainda na aula, gente. Meu Deus. Bom, aí, ó, só falando para os colegas, aqui o Zoom agora, para entrar na aula, eu tenho que autorizar. E aí eu vejo o nome de quem está entrando, entendeu? Então não tem como falar assim, quem é que está entrando? Não tem como, porque já está bloqueado. Bom, voltando lá. Exemplo desse tipo de empreitada aqui. É quando você financia o imóvel,
construção. Vou dar um exemplo muito comum nesses bancos da Caixa. Eu quero aquele programa ConstruCard, não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa pega um dinheiro financiado. Olha o interessante contrato aqui. Eu quero construir, ó, tá acabando o tempo aqui, gente. Vou falar rapidinho para ver se eu consigo gravar, tá? Ok. Bom, imagina que eu quero construir uma casa. Aí eu preciso para essa construção de 100 mil reais. Eu vou na Caixa e faço um empréstimo lá pelo ConstruCard. Para a Caixa me emprestar, primeira coisa que ela vai pedir, o projeto. Com certeza, ela não vai emprestar sem um projeto. Além do projeto, ela vai exigir um memorial descritivo. Ela quer saber que material que ela está pagando, que ela está me emprestando dinheiro, o juro é mais baixo, para não ter desvio de dinheiro para outros fins. E aí, o que ela faz? Ela não dá o dinheiro todo. Tem uma etapa que o construtor, que a empreita que assumir aquilo ali, ela tem que falar para o banco. O banco, na verdade, contratou Priscila. Eu assumo isso. É como se eu estivesse, gente, fiscalizando a obra. Tanto que isso é sério. Porque a Caixa contratou foi comigo, não foi com a empreita. Eu que contratei a empreita. Aí eu levei lá para a Caixa o empreiteiro que falou que 60 dias ele ia fazer o alicerce. E o alicerce ia ficar em 30 mil reais. Aí, 60 dias a Caixa manda o fiscal lá. Não tem o alicerce. Quem é que está devendo para a Caixa? Priscila. Quem é que vai pagar multa por atraso? Priscila. A Caixa, inclusive, a obra, ela fica em garantia, a futura obra. Eu já vi gente quase perdendo a construção por conta de... Você, né, Jambu? Por conta de engenheiro, porque fez financiamento no banco. Quem tem contrato com o banco é você, não é o engenheiro. Aí você tem a ação de regresso, que a gente vai estudar na responsabilidade civil, para reclamar contra o construtor. Ainda bem que é regulado pelo artigo 12 do CDC. Anota aí, vocês vão ler o artigo 12 do CDC. Ainda bem. Você tem 5 anos para reclamar isso pelo artigo 27, por danos morais. E você, pelo 26, você pode reclamar aí que tem um problema, né? Se for relativo à construção, pelo artigo 26, que seria vício aparente, se você for usar o CDC, você teria só 90 dias. Aí é melhor você ir para o 445 do Código Civil e pedir um negocinho que chama diálogo das fontes, que a gente vai ver lá em responsabilidade civil de novo. Mas, enfim, resumir. Nem tudo está perdido se você for enganado e teve prejuízo com o banco. Você tem um prazo ainda que a lei te dá de 1 ano, que é do 445, para reclamar isso contra o empreiteiro, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com esse aqui do 614. Pessoal, Oi, fala. Em relação a isso que a senhora colocou, quanto a essa questão justamente desse contrato com a Caixa. Vamos dizer, numa situação dessa que nós estamos, né, de situação, né, de força maior, de situação de imprevisibilidade devido a essa doença, né? Então, vamos dizer que a gente está com a obra, né? E vamos dizer que essa obra especificamente em um condomínio fechado. E aí o condomínio diz, olha, devido a esse fechamento de comércio, você tem dificuldade de comprar material, as obras do condomínio, praticamente todas foram paradas. Então, se você assinou um contrato especificamente lá com 60 dias para entregar, tá? Evidentemente, de acordo com toda essa situação, vai ser impossível, porque comércio fechado, nessa situação que você já tem esse contrato assinado e devido a essa situação, né, existe a possibilidade, eu acredito que sim, de fazer um ajuste. Sim, gente, mas o problema é que nós estamos toda época de crise, que o direito dá nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, já era, agora ficou pior ainda, porque eu tenho um monte de órgão que para mim não era nem competente, eu não ia tentar quando tiver chamado. Não é melhor nem falar detalhes, né? Legislando, que tem de coisa aparecendo aí legislando, mas é melhor nem falar. Nessa insegurança, eu te oriento a fazer o seguinte, ir por cartório, tudo que é relativo ao imóvel, faça notificação cartorária, informe ao banco do problema, se for o caso de financiamento com o banco,
requerendo prazo por situação para você ter a boa-fé objetiva de que você fez essa reclamação e que não foi culpa sua, e eventualmente o banco não respondendo e te executando, você tem como mostrar para o juiz a sua boa-fé e pedir para você não ser executado no pedido liminar. Porque, olha, gente, o que está aí na mídia é uma coisa, a prática é diferente, tá? Vou falar para vocês, esse negócio aí de onerosidade não é assim simples, não. Ah, olha, nós não vamos mais, vamos estender o prazo, não é bem assim, não. E nem todo juiz tem essa compreensão. Aí nós vamos entrar no impasse, né? Que é muita gente falando direito, quando deveria ser falado só um, que é a lei. A lei está para ser cumprida, porque é a lei que vai me dar o norte. Aí cada um tem um posicionamento diferente. Para mim, vocês vão ver, ainda mais no curso de vocês, nunca foi tão necessário o curso de direito da agora para frente. O que vai ter de insegurança, cada um falando uma coisa. Nós temos que ter o quê? Eu acho que nós temos que ter segurança. Então, para isso que tem a lei. Eu faria isso. Eu faria uma notificação cartorária para eu me proteger, avisando o banco que em razão de x, pronto. E aí, se eu atrasar, eu acho que o banco vai te executar. Ainda mais dependendo do banco, é melhor nem falar por aqui, isso aqui fica gravado. É melhor nem dizer qual banco que vai fazer, porque o banco anda cobrando de quem não deve, imagina de quem deve. E aí você, filha, você tem nesse documento e se protege. Pessoal, eu vou encerrar para eu tentar gravar aqui, tá? Vocês assistam a aula. Vocês querem que eu volte e continue a aula aqui? E abre outro vídeo aula? Agora? Oh! Acho que é melhor, né? Quer que volta? Ou não? Vocês assistem a videoaula? Só tem que deu certo aqui. Professora. Hã? Pode voltar. Pode voltar? Professor, estou evitando de falar aqui por áudio, né? Inseguranças do aplicativo, mas pode voltar. Estou animada aqui assistindo essa aula. Eu vou voltar. Vou abrir, eu vou mandar no grupo aí. Tchau. Então tá, tchau.